Você conhece um gráfico flutuante? Confiram aqui. Vou clicar em qualquer célula da coluna C e vejam que apareceu um gráfico à direita bem alinhado com a célula ativa. Vejam, percebam que o gráfico acompanha a nossa célula ativa. E se eu mudar algum valor nessa coluna, o gráfico também irá mudar. Confiram aqui as alterações. Se eu clicar fora da coluna C, o gráfico irá desaparecer. Vamos ver como isso foi feito? Então, me acompanhe. Mas antes de seguirmos para o desenvolvedor, precisamos analisar primeiro a estrutura da nossa planilha. Vejam que eu tenho aqui uma grande área oculta, escondida do usuário. O nosso gráfico fica escondido nessa área oculta. Ele se chama gráfico A e foi associado às ranges D2, G9 da planilha gráfico. É uma outra planilha que eu tenho aqui. Quando eu clico na coluna C, vejam aqui, o gráfico desce e fica alinhado à célula ativa. Quando eu clico em qualquer outra coluna, o gráfico sobe ficando escondido nessa área oculta. Agora vamos descobrir como eu fiz essa imagem. Me acompanhe. Estou agora na planilha gráfico, uma planilha que fica oculta para o usuário, e temos um pequeno gráfico que foi associado a essa pequena tabela. Esse gráfico está localizado entre as células D2 e G9. Eu estou selecionando essa área. Vou clicar em Ctrl C, vou para a planilha Linhas, vou clicar em uma célula qualquer e aqui na esquerda colar especial imagem. Muito bem, e a nossa imagem foi colada aqui em nossa planilha. Com ela ainda selecionada, eu vou renomear essa imagem para gráfico A. Gráfico A e vou clicar em Enter. Falta ainda uma coisa, eu vou associar essa imagem àquele nosso gráfico. Vou clicar aqui em Fórmulas, barra de Fórmulas, igual. Vou seguir para a planilha Gráfico e vou selecionar a área do nosso gráfico. Vou dar Enter. Muito bem. Agora, essa imagem está associada àquela área e qualquer alteração no gráfico aparecerá aqui em nossa imagem. Eu vou desselecionar e vamos seguir agora para o nosso desenvolvedor. Me acompanhe. Senhores, e aqui está o nosso código que foi escrito dentro do objeto planilha 7 linhas. Esse código também é muito simples. Temos o objeto planilha e temos o procedimento selection change. Como vocês já sabem, sempre que eu selecionar qualquer célula desse objeto, esse código será executado automaticamente. Os eventos disponíveis do aplicativo Excel igual a false, porque eu não quero que esse código não acione sem querer qualquer outro evento da nossa planilha. Os eventos estão aqui listados para a gente. Vamos lá, vamos seguir com o nosso código. Temos aqui um alvo, um condicional com alvo. Se a coluna alvo for igual a 3, então, ou seja, se você clicar em qualquer célula da coluna 3, esse condicional será executado. Portanto, nele temos o topo da forma do gráfico A da planilha ativa será igual ao topo da célula ativa. Portanto, o topo da nossa imagem vai ficar alinhada com o topo da célula ativa. Tá certo? Simples. A borda esquerda da forma do gráfico A da planilha ativa será igual à borda esquerda da coluna 8 da planilha linhas. Portanto, a nossa imagem vai ficar alinhada sempre com a borda esquerda da coluna 8. Então, se eu clico na coluna 3, eu vou ter essa reação. Agora, o que acontece se eu clicar fora da coluna 3? O topo da forma gráfico A da planilha ativa será igual ao topo da linha 1 da planilha linhas. A linha 1 não está lá em cima escondida? Então, a nossa imagem vai escorregar lá para cima, ficando escondida do usuário. Aí parece que a imagem desapareceu, mas na verdade ela não desapareceu. Ela só escorregou para uma área oculta do usuário. Fim do if. Os eventos disponíveis do aplicativo Excel voltam para verdadeiro, para que esses eventos voltem a funcionar. E fim do nosso código. Simples assim, pessoal. Um código muito simples, uma solução simples
para um efeito visual muito legal. Vamos então, pela última vez, ver a nossa planilha. Vou clicar na célula C10. Vejam que o gráfico está alinhado com o topo da célula ativa e está alinhado também com a borda esquerda da coluna 8, que é a coluna H. Vou clicar fora e vejam o que irá acontecer. A imagem subiu para aquela área oculta escondida e dá a sensação de que a imagem desapareceu. Vou clicar nessa célula aqui, que é a C12, e vejam que ela continua alinhada com a célula ativa. Foi assim que eu fiz a nossa brincadeira. É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção e até as nossas próximas videoaulas. Aquele abraço para você.